Olá, bem-vindo de volta. Estamos indo agora para o segundo vídeo dessa série que eu estou fazendo, uma playlist para falar tudo sobre renda fixa. Então, nós já tivemos o primeiro vídeo, a gente falou o que é renda fixa, e agora a gente vai falar sobre a classificação que a gente pode fazer dos títulos de renda fixa de acordo com quem emite o título de renda fixa. Antes da gente prosseguir, tem acho que um ponto que é importante a gente passar, que é o seguinte. A gente falou no primeiro vídeo, ou na primeira aula, enfim, o título de renda fixa, ele é a representação de uma relação de dívida, e representa uma relação de dívida. Eu dei exemplo de um empréstimo, né? No primeiro vídeo, eu falei, imagina você pegar emprestado do cunhado, mas imagina que em vez de pegar emprestado do cunhado, você vai pegar emprestado do banco. Vou voltar aqui para a tela. Quando você toma um empréstimo no banco, você assina um contrato com o banco, certo? Nesse contrato, tem lá quem está emprestando, para quem está emprestando, no caso o banco emprestando para você, ou seja, o emissor da dívida é você, o banco ele é o credor, tem um valor de face, que é o valor que o banco te empresta, então você pegou R$1.000 emprestado no banco, o valor de face são esses R$1.000, tem um vencimento, que é quando que o empréstimo vence, o contrato está lá, o empréstimo vence em tantos meses, ou vence na data tal, e também tem a taxa de remuneração, ou seja, quanto que você vai pagar para o banco, né? E aí o banco vai desdobrar isso, colocando ali na forma que você vai pagar, né? Ele vai falar qual que é o valor total do empréstimo, do custo efetivo do empréstimo. E você vai reparar que ele tem basicamente os mesmos elementos que a gente tem nesse título de dívida. Então, quando a gente fala de título de dívida, a gente está falando de um contrato que representa uma dívida entre duas partes, certo? E quando você investe no título de dívida, você deve estar pensando, então é como se eu estivesse emprestando dinheiro para alguém? Exatamente isso. E aí, quando a gente fala de título de renda fixa, uma das classificações que a gente costuma fazer é quanto a quem emite, né? Ou seja, quem está tomando essa dívida. A gente tem basicamente três tipos. Tá? Isso falando em Brasil, mas falando em outros lugares do mundo funciona basicamente da mesma forma. Tá? Então tudo que a gente está falando aqui é basicamente universal. Vale para o Brasil, mas vale também para exemplos lá fora. Então os três tipos de títulos que a gente tem são títulos públicos, títulos bancários, títulos de crédito privado. A gente classifica nesses três tipos de acordo com a classificação de quem está emitindo aquele título, ou seja, quem está tomando aquele dinheiro emprestado. Quando é título público, quem está tomando o dinheiro emprestado é o governo. Quando é título bancário, quem está tomando o dinheiro emprestado é o banco. Jean, o banco toma dinheiro emprestado? Toma. Ele toma emprestado para emprestar. Ou seja, o dinheiro que o banco empresta nem é dele. Ele pega emprestado nosso e reempresta. O dinheiro em conta corrente ele empresta sem nem pagar para a gente, né? Hoje em dia tem os bancos, alguns têm conta remunerada, né? Que ele paga ali alguma coisa para você deixar dinheiro ali. Mas os grandes bancões não pagam, muitas vezes não tem, ou quando tem, paga bem pouquinho ali. E os títulos de crédito privado. Crédito privado é basicamente empresas ali que se financiam. Então essa é a classificação que a gente faz, né? Então quando a gente fala tipos de renda fixa, né, que geralmente isso é vendido como uma coisa muito difícil, é uma sopa de letras do caramba isso aqui, você vai falar de título do público, enfim, um monte de nome lá que falam, vai falar de título bancário, CDB, LCI, LCA, é um monte enfim, é uma outra sopa de letras. Crédito privado também, CRI, CRA, basicamente, tem debenture também, mas às vezes é vendido como se fosse uma coisa de outro mundo, tá? É importante fazer essa classificação para a gente saber basicamente o nível de risco que você está tomando. Quando você investe em renda fixa, ou seja, quando você empresta dinheiro para alguém, você acha que é mais provável você tomar um default, um calote do governo, de um banco ou de uma empresa? Obviamente que o governo é onde está o menor risco, tá? Porque existe um título, a gente costuma classificar o título do governo como taxa de juro livre de risco. Por quê? Porque o governo ele tem um mecanismo onde ele consegue garantir que ele vai te pagar. Ele tem algumas prerrogativas que os outros entes não têm, né? Ele pode te criar dinheiro. Ele que controla a emissão de moeda. Então ele consegue garantir que o que ele pega emprestado ele vai pagar.
Banco é mais seguro, né? São instituições, e depende do banco também, né? Do porte, do tamanho do banco, varia, mas são instituições que basicamente lidam com dinheiro no Brasil, são bem sólidas, ganham muito dinheiro, então, enfim, é mais difícil um grande banco quebrado que um pequeno banco. Crédito privado também depende do tamanho da empresa. Empresa grande, muito bem estabelecida, o de risco mais baixo, muitas vezes muito próximo ao nível que a gente chama de soberano, né, que é o título público. Eu já estava fazendo a edição aqui e eu percebi que eu estava deixando passar aqui um ponto importante. Eu estava falando da diferença de nível de risco que a gente tem com aqueles 3 emissores. E tem um ponto muito importante que eu não falei, mas vou complementar aqui. A emissão bancária, ela conta com uma proteção adicional. Os produtos de emissão bancária, eles contam com a proteção do FGC. É basicamente um seguro que as instituições financeiras, emissoras de títulos de dívida, pagam para garantir para os financiadores delas, os compradores dos títulos de emissão dessas emissões bancárias, uma proteção no valor de até R$250 mil por CPF por instituição, que pode ser usado para até 4 instituições ali num período X. Então isso diferencia ali também de risco entre as emissões privadas, né, de crédito privado, é basicamente instituições não financeiras que já têm um certo porte, que conseguem fazer uma estruturação e uma emissão de uma dívida delas, e o crédito bancário, a emissão bancária, que é basicamente o banco tomando dinheiro emprestado para reemprestar. Então, deixando um complemento aqui. Então é isso. Com relação ao tipo de emissor, nós podemos ter esses 3 aqui. Ou vai ser o governo, vai ser um título público, ou vai ser um título bancário emitido por um banco, ou vai ser um título de crédito privado que é emitido por uma empresa, tá bom? Por hoje é isso, obrigado e vamos para o próximo vídeo. Próximo vídeo que a gente vai falar da classificação de acordo com o tipo de taxa de remuneração. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, eu peço que deixem um like aí no vídeo. Espero que esse conteúdo tenha agregado em alguma coisa. Assistam depois de novo, voltam, revejam, vejam pontos que são importantes ali. É um conteúdo base e eu acho que é muito valoroso. Então a única coisa que eu peço é deixar um like nesse vídeo, né, para ajudar a divulgar mais. Bom, então obrigado por assistir.